mulheres de propósito. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos falar sobre semeadura hoje. O que é que você tem plantado hoje para colher no seu futuro? Muitas vezes a gente vive a nossa vida tão corrida e a gente vive no modo automático. Nós nem sequer percebemos quais as atitudes que nós tomamos. É tudo tão rotineiro, é tudo tão normal para nós que a gente leva a vida e a gente não analisa. As palavras que a gente fala, as atitudes que a gente tem, como nós tratamos o outro, as decisões que nós tomamos ao longo do nosso dia e tudo que nós fazemos dentro das 24 horas que nós temos. São sementes que nós plantamos. Plantamos sementes para colher no futuro. Veja que quando uma semente é lançada sobre a terra, aquela semente ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada e precisa de tempo para que aquela semente possa crescer. Então isso exige um processo até que aquela semente nasça e um dia se torne uma planta. E depois ela começa a gerar frutos. Geralmente nós temos uma tendência a querer plantar alguma coisa e a gente já quer colher imediatamente. Mas isso é antinatural. Nós precisamos de passar pelos processos da vida para que eles possam nos preparar, para que quando a nossa semente vier a nascer e vier a florescer, vier a dar os frutos, nós vamos colher. Mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, se aquilo que nós temos plantado, nós não estamos prestando atenção, é hora da gente mudar esse pensamento. Porque tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso dia, vai refletir no nosso futuro. Isso é algo que a palavra de Deus já nos ensina. E eu quero aqui falar com vocês e mostrar a você, mulher, à luz da palavra de Deus, o que Deus nos diz através da sua palavra. Porque a lei da semeadura é bíblica. Em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, quando a gente olha para a palavra, o apóstolo Paulo ele estava aqui falando aos Gálatas e ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você tem plantado sementes de paz, se você tem plantado sementes de amor, se você tem plantado sementes de trabalho, né? Agora, então você vai colher os frutos de tudo aquilo que você tem plantado. Mas também se você tem plantado sementes de falta de perdão, se você tem plantado sementes de discórdia, se você tem plantado sementes de falta de paz no seu coração, também será isso que você vai colher. Então nós precisamos prestar atenção no que é que nós queremos colher. Nós somos mulheres, muitas de vocês que vão me ouvir são mães. O que nós plantamos na vida dos nossos filhos? Quais as palavras que nós lançamos sobre eles? Porque nós vamos colher. O que nós plantamos na vida dos nossos maridos? Talvez você diga, mas eu não tenho um marido como eu esperava. Mas quais são as palavras que você tem plantado na vida do seu marido? Quais são as palavras que você tem lançado sobre a sua casa? Quais são as atitudes que você tem? Porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então que nós possamos entender essa palavra e que nós possamos mudar as nossas atitudes. Porque o versículo 9 vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então existe uma condicional, se não desfalecermos. Então ao longo do tempo, esperando a semente germinar, não desfaleça, se fortaleça em Deus e creia que as sementes de bênção que você tem lançado hoje, você vai colher amanhã. Deus abençoe vocês. Um beijo!